Mensagem da tarde para você. Quando Jesus chegou em Nazaré para pregar, ele foi rejeitado pelos seus. Olha o que diz Marcos capítulo 6, versículo 6. Admirou-se da incredulidade dele, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus, quando chegou em Nazaré, ele foi rejeitado pelos seus. Aquela era a terra natal de Jesus, o lugar onde ele deveria ser mais reconhecido. Mas ele nos mostra o contrário, sofrendo a rejeição do seu povo e nos ensinando que mesmo quando você é rejeitado em sua própria casa, as obras do Senhor devem permanecer em andamento, porque ele não parou por causa da rejeição. Ele continuou saindo pelas as vizinhanças pregando o evangelho. E depois, mais à frente do capítulo 6, do versículo 8 ao 10, Jesus instrui seus discípulos ao enviar-lhes para uma missão. E nessa instrução, a lição que podemos aprender é não se preocupar com os recursos ou abrigo, pois quem irá prover tudo, isso é o Senhor. E ele também nos ensina sobre não vestir duas túnicas, que seria não ser duas pessoas. Devemos apenas ter uma identidade, e é aqui a identidade que ele nos deu. Em Marcos 6,20, mais uma verdade Jesus nos deixa. Ele nos ensina. Aprendemos sobre a quebra de princípio, pois Herodes temia João Batista pela palavra verdadeira que saía de sua boca. Mas por causa de outra pessoa, ele quebrou esse princípio, trazendo a morte de João Batista. Na nossa vida, não podemos seguir por esse caminho. Não devemos quebrar os nossos princípios por causa de outras pessoas, por causa de quem não tem princípios. A palavra de Deus, ela nos deixa grandes ensinamentos. Jesus, ele nos deixou em grandes ensinamentos. Ele nos mostra que mesmo ele sendo rejeitado, ele continuou pregando o evangelho. Você hoje pode estar sendo rejeitado, mas não pare de pregar o evangelho. Jesus já mostrou que mesmo ele enviou os seus discípulos, mas disse: não leve nada, não se preocupe com nada, porque eu proverei tudo. E ele proveu. Se hoje ele está te enviando, não tenha medo, vai, porque nada ele vai te deixar faltar. E nunca quebre seus princípios, nunca perca a sua identidade por causa de outra pessoa. Nunca quebre seus princípios por causa de quem não tem princípios, igual aquele nos deixou ensinamento sobre Herodes e João Batista. Que Herodes gostava da pregação de João Batista, mas para fazer a vontade de outra pessoa, ele preferiu quebrar os princípios e trazer a morte de João Batista. Hoje você pode estar quebrando os seus princípios para fazer a vontade de alguém, mas não quebre seu princípio por causa de quem não tem princípio. E não use duas túnicas, não tenha duas vestes, tenha somente a identidade que Deus te deu. Continue levando o evangelho verdadeiro, sendo a boca verdadeira de Deus aqui nessa terra, porque foi para isso que ele nos chamou. Graça e paz.